a maior dificuldade de Gideão foi acreditar que a vida dele poderia ser transformada, vivendo uma situação que ele vivia. Durante 7 anos, a vida de Gideão foi saqueada pelos inimigos. Os amalequitas, os medianitas vinham e roubavam tudo deles, tudo. Então, durante 7 anos, ele viveu uma vida amarga, de sofrimento, de angústia. Ele viveu uma vida maldita. Além dessas perseguições dos amalequitas, dos medianitas, ele ainda tinha um problema na família, que ele era o último da família, quer dizer, ele era o menor, o mais insignificante da família. E a família dele era a mais pobre de Israel, quer dizer, a vida de Gideão era um inferno. Então foi difícil ele acreditar que poderia haver uma mudança para ele. Por isso que quando Deus fala com ele e disse: olha, Gideão, vai nessa tua força, que o Senhor é contigo, ele disse: não é possível que o Senhor é comigo, porque a história que eu conheço do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, é que ele transforma a vida, ele faz vida ser transformada, ele muda tudo, ele restaura tudo, ele salva, ele cura, ele liberta, né? Ele é o Deus do milagre. Então a minha vida é um inferno, então Deus não é comigo. Aí Deus disse: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Então ali muda o diálogo, ali Deus já veio diretamente e já expôs para Gideão que era ele e que precisava que ele viesse obedecer a palavra dele para que o milagre viesse a acontecer. Então houve ali um diálogo, houve uma dificuldade para Gideão entender que era Deus, porque a situação que ele vivia era muito difícil. Mas quando Gideão entendeu que era Deus e obedeceu e foi para o altar e fez o sacrifício, então Deus se manifestou a ele e mudou aquela situação. De cauda ele passou a ser cabeça. Ele passou a ter outra visão da vida, ele passou a ter outra perspectiva da vida dele, e com isso ele começou a mudar tudo. De um homem que era totalmente insignificante, Deus começa a honrar ele e botar ele grande na sociedade. Ele começa a se destacar, mesmo não tendo condições nenhuma, mesmo não tendo conhecimento nenhum. Gideão, por causa da presença de Deus e da obediência dele na palavra do Senhor, ele começa então a se manifestar como alguém na sociedade. Ele passou a ter respeito das pessoas na sociedade. Mas olha o que Gideão teve que fazer. Gideão teve que provocar, está certo? A presença de Deus, o milagre de Deus na vida dele através da fé. Ele disse: bom, se é o Senhor, eu quero ver. E aí Gideão, né, depositou tudo no altar de Deus, desafiando Deus, aquela palavra, para que ele visse se Deus realmente era o verdadeiro. E Deus se mostrou que era o verdadeiro, mudando a vida de Gideão. E hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. Hoje o Senhor, ele quer se manifestar na vida das pessoas. Eu sei que é difícil eu falar para você: ó, Deus pode mudar, Deus pode transformar, essa situação pode mudar ainda hoje. E você vivendo um caos durante anos e anos. Eu sei que é difícil de entender isso, mas o que você tem a perder de investir nessa palavra do Senhor Jesus, acreditar nessa palavra, entregando a vida no altar, fazendo um desafio de fé, provocando a fé, provocando a palavra de Deus para a sua vida? O que isso te custa? Nada. Então vale a pena tentar, vale a pena investir para chamar a atenção de Deus, e você vê que Deus realmente ele existe. E Deus, quando ele se apresenta a vida de uma pessoa, quando ele chama a pessoa para o desafio, ele chama para transformar totalmente a vida daquela pessoa. Então é importante que você entenda isso. É importante que você se lance na palavra de Deus, ouça essa palavra e ainda hoje venha estar numa das nossas reuniões e receber uma oração, receber uma palavra poderosa de Deus para que essa situação que você está vivendo venha a ser transformada. Bispo, o senhor não tem noção, é impossível. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus. E disse ele: o que é impossível para Deus? Então, se você quer ver um milagre na sua vida e já não tem mais proposta nenhuma além dessa que eu estou te dando, então abrace essa e usa a tua fé. Eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Tá certo? Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.